Sejam muito bem-vindos a mais uma pauta fria do 10 de 10. O que acontece? Frio nem tanto, né? Mais ou menos, né? Porque Brasília tá sempre pegando fogo, É. não? Eu sou o Matheus Esperon, aqui comigo. Gustavo Angeléias. E o que a gente vai falar hoje, Gustavo? A gente vai falar sobre filmes relacionados à política. O Brasil tá tão maluco que esse vídeo pode sair a qualquer momento, porque ele vai ser relevante. Exato, Isso qualquer é momento maravilhoso. ele tá no timing certo. Os criadores de conteúdo brasileiros agradecem ao presidente Michel Temer. Uma salva de palmas para Michel Temer. Só antes de começar rapidinho, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação, entra no 1010.com.br, derruba o presidente da república e também entra no nosso Apoia-se, vai abrir seu link na tela em algum lugar. Um filme muito legal que eu pensei pra gente começar aqui é o Todos os Homens do Presidente. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy. White House. Howard Hunt, please. He might be in Mr. Colson's office. Um filme que se você faz comunicação, ou se conhece alguém que fez comunicação, essa pessoa com certeza assistiu. Não, É na aquele- faculdade. Na faculdade. Na faculdade. Você entra na faculdade, Você entra na faculdade. primeira aula de introdução ao jornalismo, o professor vai mostrar esse vídeo e vai falar: tá vendo essa coisa muito legal aqui? Então, jornalismo não é isso. Mas é muito bom, porque na minha faculdade, pelo menos, ele foi um super pega-trouxa, essa matéria. Cara, então, sobre jornalismo. Pode falar o nome? Será que a gente fala o nome? Não sei. Fala. Lá na Aí eu lembro que o professor de jornalismo ficava, jornalismo é isso aí. E todo mundo ficava tipo, eu gostei, porque, porra, jornalismo é irado, É aquele hein, filme que cara? você fala: porra, eu podia fazer isso que é maneiro. Só que não é sempre assim. Jornalismo não é bem assim. O filme é de 1976, cara, faz bastante... Caraca, você parar pra pensar, é antes de Star Wars, cara. É antes Star Wars, verdade. Mas não se assuste, porque ele é muito maneiro. Ele é muito bom. O ritmo dinâmico. dele é muito frenético. Muito, cara. Ele parece um filme moderno. Sim, até porque ele é baseado em história real. Sim. Que ele conta a história de dois jornalistas rivais na época, que eles começam investigando uma invasão ao prédio do Partido Democrata. Teve uma invasão, um assaltinho, Rio de Janeiro, o PP... Um negocinho aqui, apareceu Ligado? ali. E aí eles vão lá e eles começam a ver que, na verdade, não foi só uma invasão qualquer. Tem algo muito maior do que isso e que, na verdade, é a história do caso Watergate dos Estados Unidos, Richard Nixon e Que tal. acabou derrubando o presidente Nixon. Eu acho esse filme muito interessante porque ele realmente explora o lado da mídia sendo o quarto poder. Como realmente o jornalismo tem poder pra derrubar presidente, tem poder pra ditar opinião pública e como, apesar de hoje em dia ser uma profissão muito sucateada, digamos assim, é uma coisa muito importante que precisa ser feita com muita responsabilidade. E esse filme mostra claramente como que esse jornalismo pode ser bem utilizado. Exato. Porque, porra, foi em prol de um bem do país inteiro. tá Exatamente. E mostra também a relação jornalista-fonte, como isso deve ser feito. A história é legal pra cacete, é uma história real, é uma história muita conspiração e tal, você fica muito Exatamente. tenso. E as atuações são sensacionais, porque você tem Então, o Dustin Hoffman e o Robert novinho, Redford. E o Robert Redford, ele era muito bonito, cara. Ele era muito bonito. Ele tá um cara. senhor bonito hoje em Tá dia. um senhor Tá um bonito. senhor bonito. É apresentável. Fica a recomendação de todos os homens do presidente. Achei que você tá falando do Robert Redford. Também, pode ser, fica a recomendação dele. Teve uma senhora solteira, não É, sei, de sei. repente. Se tiver uma senhora solteira aí, Pô, pronto. minha avó. Um outro filme muito maneiro, ainda mais falando do Dustin Hoffman, é um filme, cara, que pouca gente conhece. A gente tá sendo hipster aqui, que é o Mera Coincidência. Why come to me? We want you to produce. You want me to produce your war? Not a war, it's a pageant. We need a theme, a song, some visuals. We need, it's a pageant. Outro filme muito apresentado na faculdade de comunicação, eu vi no terceiro também, período. Eu também. Inclusive, a gente fez a mesma faculdade, talvez seja por isso. No mesmo curso. E esse filme, além do Dustin Hoffman, tem o Robert De Niro. E a história, ele é uma comédia, essencialmente uma comédia. Então, obviamente, tem a sua parte de crítica social, de textão no Facebook. Mas ele é essencialmente uma comédia que conta a história de um presidente que, à véspera da eleição americana, Faltando 2 semanas pra eleição. ele tem um escândalo sexual, uma vibe meio bem inspirada no... No caso do Bill Clinton, com a Mônica Lewinsky. Pô, pensei no Pelé. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Sacanagem. Bem inspirado no Bill Clinton, né? E aí, pra abafar a situação, eles contratam meio que um relações públicas, que é o Robert De Niro, e pra tentar, sabe, cara, vamos Um cara criar... com muita experiência, aquele cara que chega já mandando, desmandando, mandando soltar, mandando prender, que conhece tudo, os meandros da Casa Branca, conhece jornalistas. E o presidente ele fala, entra... irmão, tira o foco É. dessa porra, joga o foco por outra coisa, vamos abafar essa história de escândalo sexual. Tanto que uma das primeiras falas do filme é: tragam-me ele. Tipo, eles mostram que o presidente queria esse cara pra resolver a situação. O Robert De Niro, que é esse relações públicas e tal, ele contrata um produtor super famoso de Hollywood, que é o Dustin Hoffman,
Hoffman pra verdadeiramente criar uma guerra na Albânia que não existe, mas pra começar a ter o foco e a imprensa olhar pra essa guerra e parar de focar no escândalo sexual do presidente. E se o Todos os Homens do Presidente mostra a mídia como um ator de mudança num país, numa mudança sociedade, positiva, né, de de mudança certa forma. positiva, nesse caso mostra como a mídia às vezes pode ser uma simples marionete, se o trabalho da mídia não for bem feito. Que mostra só jornalista que não tá afim de questionar, tá afim de debater aquilo que aparece. Aquilo E a fim de aproveitar a polêmica, né? Exato, o jornalismo marrom, como se diz. Como é uma comédia, é muito divertido porque, cara, eles estão criando uma guerra. Então, eles fazem música tema da infantaria que resgata uma menina na Albânia. E ao mesmo tempo ninguém pode saber que aquilo tá acontecendo, porque se acontece é um escândalo muito maior, né? Então tem que ficar tudo em segredo, só que a grande treta do filme é que o Dustin Hoffman, que é esse produtor famoso, ele começa a ficar tipo, pô, mas o trabalho tá tão maneiro, eu queria poder divulgar isso por aí. Pois e aí a galera fica, não, cara, você não pode. Aí você tem que ver pra descobrir o que acontece. É uma puta parada pra botar no currículo, né? Exatamente, tá ligado? Então, o que você fez? Ah, eu fiz Eu criei uma guerra. Exato, eu criei uma guerra do nada. Cara, foi muito divertido, mera coincidência. Anos 90, final dos anos 90. 97. Saindo um pouquinho do Ocidente, a gente trouxe outro filme aqui, que é muito bom, que é o Adeus Lenin, de 2003. Meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Sie liegt seit Monaten im Koma. Na, jetzt ist sie aufgewacht. Was soll ich denn jetzt machen? Sie müssen jegliche Aufregung, ja nur die Gefahr einer Aufregung von Ihrer Mutter fernhalten. Einen zweiten Infarkt wird sie nicht überstehen. Und das hier? Muito avermelhado também. Muito avermelhado, bastante pra esquerda, que é com Daniel Brühl. Pô, é muito bom. Que é tá aparecendo ele aqui agora. Tá aparecendo aqui, é o Barão von Zemo, ele fez Rush e fez Bastardos Inglórios também. E conta a história de... Cara, é muito criativa essa história. É muito criativa mesmo. Conta a história de uma família em Berlim Oriental, quando Berlim era dividida, prestes ao muro de Berlim cair, e essa parte oriental era a parte que era dominada pela União Soviética. E o filme conta a história de uma família que sofre um trauma específico, que não cabe aqui falar por motivos de spoiler, e aí a mãe dessa família acaba entrando pro Partido Socialista da Alemanha e acaba se tornando uma mulher muito dedicada. Super engajada, frequente nas reuniões, presente na vida da comunidade. Aquilo acaba virando a vida dela, né? Ela toma aquilo como vida dela. E aí, em dado momento, quando a Alemanha Oriental tá muito efervescente politicamente, ela passa mal, entra em coma, a Alemanha cai e ela só volta do coma muito tempo depois, quando já tá praticamente tudo ocidentalizado. E o filho dela, que é o Daniel Brühl, ele tem que evitar que ela sofra fortes emoções. Porque ela tá em estado grave, tá muito instável, os médicos não tinham muito recurso. Eles até mostram uma cena que é muito interessante, como é que, às vezes, coisas pequenas servem pra dizer muita coisa. Tipo, um médico... Numa sessão, ele é atendido por um médico, na outra, ele é atendido por outro. Então, tipo, só com isso já demonstra uma instabilidade. O cara se mudou, foi pra outra cidade, e como os recursos eram poucos na época, e aí o médico fala que a mãe não pode sofrer fortes emoções e o filho tem que... Esconder que a Alemanha mudou. Esconder que é outro país. Ele tem que esconder que o muro caiu e que ele tem que fingir que tá tudo como era antes, né? Só que não tava. É, tipo, muito difícil pra acontecer isso. Tem cenas ótimas, que é do quarto dela, tem um prédio, por exemplo, do nada baixa um cartaz da Coca-Cola, tá ligado? E aí você vai falar o quê? O que é a Coca-Cola? É o pilar do capitalismo ocidental e ele tá mostrando lá. E aí, sei lá, eu lembro que ele faz, sabe? Fecha a cortina, não, nunca mais abre essa cortina, tá ligado? Coisas assim, tentando impedir que a mãe descubra que não tem mais Alemanha comunista, né? E é um filme, cara, é muito divertido. Ele é um pouco melancólico também, né? O tom dele. Mas ele tem coisas muito divertidas. Historicamente é muito legal você muito ver legal, é muito preciso. E esse filme é como uma cebola, ou como Shrek. Tem camadas e te faz chorar. Primeiro porque ele é muito emocionante e mostra a relação familiar, a relação do filho e da mãe, quanto um pode fazer pelo outro e vice-versa, como a relação familiar é muito complicada, principalmente em momentos difíceis, que é um momento de dificuldade financeira, em que muitas coisas estão mudando. Ele mostra um cenário político muito mexido, como era a Alemanha, e mostra a diferença entre gerações, porque tem o pessoal do partido que tá super triste com a Alemanha ter caído, com a Alemanha não ser mais comunista, e mostra os mais jovens com esperança, felizes com a mudança, com a nova possibilidade de emprego, com Burger King que aparece também, com Coca-Cola, com uma porrada de produto. Então ele explora muito bem essa dualidade entre um sistema e outro, e como politicamente isso afeta a vida das pessoas. E no final tem um plot twist muito grande, muito interessante, que realmente você não espera, não só pelo fato de ser inesperado no roteiro, mas porque é um filme que não te leva a imaginar que vai ter um plot twist. E não é do nada. É uma coisa que acontece. É bem construído. E você fala, caramba, tava lá o tempo inteiro e, porra, genial. Pô, esse filme é espetacular. Dá pra dizer que o plot twist é bem construído, tal como o Muro de Berlim. Sim. Voltando pro capitalismo agressivo, tem também um filme muito legal chamado Tudo pelo Poder. Really want this story getting out? Stephen, I wouldn't tell anyone.
dignity matters. Do you have any idea what this could do to me? Of course I do. That's why I'm giving you a choice here. It doesn't matter what you thought, it matters what you did. It matters what you didn't do. You thought it was important to fix things? It's your call, Governor. Que é, cara, basicamente um House of Cards do filme. É aquela coisa que o americano adora, que é mostrar a Casa Branca, conflitos políticos, altas conspirações, gente babaca. Lobista aparecendo e o cara malvado que vai ter um close na tela, ele vai estar assim. Caramba, que específico. E é bem tipo isso, porque é estrelado pelo Ryan Gosling, que é um assessor de um governador, que é o George Clooney, e esse governador quer concorrer à presidência. Então ele começa a articular a campanha e ele chama o Ryan Gosling pra trabalhar com ele. E o Ryan Gosling, no início do filme, ele é um cara todo deslumbrado com política. Não, quero fazer um mundo melhor e vamos trabalhar junto, vamos estar com esse governador que é um cara legal. Só que aí... Ninguém é legal. Ele não é um cara legal. Na política, ninguém é legal. E aí ele começa a descobrir que tem altas tramóias, que o George Clooney é meio babaca, que Nespresso não é tão bom assim, tá ligado? What else? E assim, não dá pra falar muito sobre o filme porque o grande lance dele, primeiramente, são as atuações, principalmente a dinâmica entre Ryan Gosling. A química deles é muito boa. É muito boa e toda a parte dele de mentor e de aprendiz é muito divertida, até o momento que isso começa a se inverter. Que o mentor, de repente, começa a ser... Menta. Isso começa a se inverter, né, ali pela metade do filme, né, que o cara começa a descobrir as tramóias do George Clooney. E, cara, é muito divertido e realmente é uma vibe totalmente House of Cards, de mostrar pessoas chantageando e pessoas puxando as cordas pelos bastidores. Principalmente o lance, a gente tem muito com o Frank Underwood, que ele, cara, ele é o Harvey Dent da política. Ele é totalmente duas caras, tá ligado? Da figura pública dele pra figura privada. Então esse é um filme que explora muito bem como é que a figura política tem essa dualidade entre o público e o privado. E, principalmente, ele meio que é um puta textão de Facebook, tá ligado, política? Vai com calma, tá ligado? Porque nunca acredita em tudo. Nunca a coisa vai ser tão preto ou tão branco. Sempre vai ter um caminho meio cinza no meio, que vai ser o que de fato é a verdade, mas que geralmente a gente acaba não conhecendo, porque a figura pública é uma e a figura, no Brasil pelo menos, a figura que aparece nas condenações e tudo mais é outra. Então, assim, é meio que os bastidores são a política de fato e o que aparece não é muito bem aquilo que de fato é. Aproveitando o gancho dos helicópteros, a gente vai falar de Tropa de Elite. Agora, a gente operava de blindado, de helicóptero. Olha naquela laje ali. Ali, ó. Olha lá. E eu transformei o Bop numa máquina de guerra. E a máquina de guerra que eu ajudei a montar mudou a história dessa cidade. Aí sim. 2. Tropa de Elite 2 provavelmente é o filme mais conhecido da nossa lista, inclusive por isso que a gente deixou ele por último. E eu acho ele muito maneiro porque ele é um clima totalmente diferente do primeiro. Isso aqui é sinistro, cara. Eu lembro quando saiu o primeiro, é muito engraçado isso, o Tropa de Elite, cara. Saiu o Tropa de Elite 1 e a intenção do José Padilha, que é o diretor, e ele é careca, a intenção dele era justamente fazer uma crítica à polícia, a polícia do Rio de Janeiro, a violência. forma como a polícia invade as favelas sem olhar quem tá na frente. Vai atirar e depois vê o corpo. Indo além até, criticando o próprio treinamento, né, da polícia militar, no caso do Bop, especificamente. Só que, cara, quando o filme saiu, até eu, porque eu era idiota naquela época. A gente era muito novo, né, cara? Eu tinha 14 anos. Cara, pra maioria das pessoas, aqui, o filme não foi uma crítica social, foi um filme de ação que enaltecia a polícia. Então, o Capitão Nascimento virou um herói. Ele virou um herói, teve frases de efeito do filme que eram as frases mais absurdas e tal. Eu lembro que no meu colégio o pessoal ficou maluco e você andava no corredor, alguém tipo, 06, pede pra sair, tipo, né, cara. Na cara. Obrigado, José Padilha. E aí é muito louco como ele mudou, meio que acho que ele percebeu que isso aconteceu e falou, caralho, não ficou claro o que eu tava querendo fazer, então na minha sequência eu vou deixar o mais claro possível, mostrar que é uma crítica social. E ele vai completamente na contramão do primeiro filme e ainda assim tem gente que não entendeu. Hoje em dia, a gente ainda acha que é um filme de ação. Hoje em dia eu acho que tem muita gente que não viu o filme e tira conclusões precipitadas baseadas em frases. Porque no começo do filme, ele realmente... O cara cachorro que lamba sua caceta. Exato. Né? As frases desse filme. Eles são demais. A gente podia fazer um vídeo só de frases do Tropa de Elite. Porque é aquilo, quem quer rir, tem que fazer rir, né, tá ligado? Dá licença, eu vou urinar. Outra frase muito boa é, corpo na praia é afogamento, mas ele tem perfuração de bala, capitão. Não interessa! O filme é muito bom, todos os dois filmes têm frases muito marcantes, mas no segundo, acaba que as pessoas tiram conclusões precipitadas baseadas em frases soltas. Porque no começo do filme, realmente, o Capitão Nascimento, ele fala, não, direitos humanos é coisa pra vagabundo, direitos humanos pra humanos direitos. Começa um super conflito entre o Capitão Nascimento e o que ali é pra ser o Marcelo Freixo. E o Fraga, que na verdade representa, é o Freixo de fato, o Padilha já falou isso. E que aí fica meio que quase que um
embate ideológico entre direita e esquerda, que é o Capitão Nascimento como direita, falando, não, mas direitos humanos é o caralho. Tem que matar vagabundo, o traficante tem que morrer. E o Fraga falando, não, o cara que comete um crime, ele tem um motivo pra ter cometido aquele crime. E o filme explora isso e no final o Capitão Nascimento acaba chegando à conclusão de que a guerra às drogas não vale nada. Tem até o discurso dele na Assembleia do Rio de Janeiro, a Alerj, que ele fala contra o governador, fala os absurdos. Né? Na CPI das milícias. É baseado na CPI das milícias sim. o filme. E mostra toda uma questão que abalou os políticos, o Sérgio Cabral, outros que estão soltos aí. Alguns têm membros grandes do corpo, talvez, que estão governando, não sei, né? Outros que são crianças pequenas, né? Quem sabe, né? Outro que tem o nome de um super-herói famoso, preto, a milícia do Batman. What the fuck? Tá bom. E o filme, cara, é muito bom, vale muito a pena ver. Ele ainda entrega um puta filme de ação maneiro e ao mesmo tempo tem a crítica social foda e que é muito mais clara do que o bem mais clara. E o muito bem feito. E o inimigo realmente é outro. É outra pessoa e ele mostra que o inimigo não é o cara que tá na favela, o cara que realmente é uma das maiores vítimas da guerra às drogas, das incursões das polícias, porque, porra, hoje em dia no Rio, a gente vê as aulas canceladas porque tem violência pra cacete nas favelas e quem perde de fato é a população e quem perde mais é a população carente das favelas. O inimigo não é o pobre que tá tendo seu direito... que tá à mercê do sistema e que tá tendo seu direito de vir completamente comprometido. O inimigo não é ele, o inimigo tá lá em cima. É o sistema. E de terno e gravata. É isso aí, O sistema irmão. é foda, irmão. O sistema é foda. Sabe o que é foda também, Gustavo? O 10 de 10. É o 10 de 10. Então, porra, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no site, vai a 1010.com.br. Entra no Apoia-se. Vai ter link aí na tela, em algum lugar. Divulga tudo nosso. Deixa nos comentários mais alguns filmes sobre política que você conhece, de repente. A gente pode fazer outros vídeos também, quando outro presidente estiver caindo. Se você já tiver visto algum desses filmes que a gente mencionou, comenta aí também o que você achou. Se você discordar, pode discordar da gente, educadamente. A gente pode falar de volta, a gente pode ter uma conversa saudável sobre isso. Ou não, xinga a gente. Não, xinga a gente, não manda merda, não sei. E é isso aí, até o próximo vídeo.